Olá, queridos estudantes. Na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre a independência do Brasil. Em 1808, a família real portuguesa veio para o Brasil durante, o reinado de Dom João VI, devido à invasão das tropas napoleônicas em Portugal. O imperador francês, Napoleão Bonaparte, havia decretado o bloqueio continental em Portugal, em que proibia que os países europeus comercializassem com a Inglaterra. Portanto, Portugal era aliado comercial dos ingleses e recusou aderir ao bloqueio. E com isso, Napoleão decretou a invasão do território português. Esse fato marca a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Né? A corte então portuguesa fugiu para o Brasil para escapar das tropas de Napoleão. E, ao chegar no Brasil, decretou a abertura dos portos. O Brasil passou a comercializar com outras nações, especialmente com a Inglaterra. Essa medida começou a romper o sistema colonial mercantilista, que entre as suas características tem, era, né, o pacto colonial, em que a metrópole detinha o monopólio do comércio com a colônia. E ao decretar a abertura dos portos, ao fazer, né, a abertura dos portos, esse monopólio ah, tem fim, né, marca o fim, né, desse monopólio. E outro fato importante é que essa medida, ao começar a romper o sistema colonial mercantilista, irá reverberar em Portugal, como falaremos mais adiante. E em 1815 o Brasil mudou seu status, ele foi elevado à condição de reino a Portugal, Reino Unido a Portugal e Algarves. E setores em Portugal viram essa mudança com desconfiança, temendo a perda de poder sobre a colônia. Em 1820 ocorrerá em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que tinha como principal objetivo, foi uma revolução liderada pela burguesia, o fim do absolutismo, que tem, né, entre as suas características a centralização do poder político na mão do monarca, do rei. E, após a Revolução Liberal do Porto, a burguesia portuguesa exigiu o retorno de Dom João VI e o restabelecimento do status colonial do Brasil. Lembrando então que o Brasil tinha mudado seu status, tinha deixado de ser colônia e elevado à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves. Portanto, em 1822, neste cenário em que Portugal exigia a recolonização do Brasil, em 7 de setembro de 1822, por volta das 4 horas, às margens do Riacho do Ipiranga, em São Paulo, Dom Pedro I proclamou a independência com o famoso grito, né, independência ou morte. A independência, ela ocorrerá e irá preservar a monarquia e grande parte da ordem social vigente. De 1822 a 1824 ocorrerá uma resistência portuguesa à independência nas províncias do Norte e Nordeste. Portanto, as tropas, né, brasileiras irão conseguir vencer todas as batalhas e manter a independência em todo, né, o território nacional. Em 1824 proclamada será otorgada a primeira Constituição do Brasil. O Brasil então se transformou em uma monarquia constitucional em 1824. Então o Brasil foi colônia, depois foi levado ao status de Reino Unido a Portugal e Algarves, e agora, após a independência, em 1824, foi definido qual seria o regime político no Brasil e que passou a ser então a monarquia constitucional. Essa foi a forma de organização do poder estabelecida no Brasil. E o imperador tinha amplos poderes, consolidando então a unidade territorial. O poder será centralizado. Em 1824 ocorrerá a Confederação do Equador, que fez parte de um movimento republicano que propunha uma federação republicana no Brasil, que o Brasil não fosse uma monarquia constitucional, mas passasse a se transformar em uma república, né, que se alterasse o regime político no Brasil, né? E, portanto, Dom Pedro irá reprimir o movimento de forma violenta, consolidando o poder imperial. Teremos neste período a disputa entre o Partido Português e o Partido Brasileiro, tá? E por fim, né, em 1831, ocorrerá, devido a problemas econômicos e políticos,
causados pela guerra contra a Argentina e conflitos também entre interesse entre portugueses e brasileiros que acabaram desgastando muito o governo, a abdicação de Dom Pedro I. E ocorrerá, né, a dissolução da Constituinte e a repressão à Confederação do Equador, que era esse movimento republicano. Portanto, que minaram, né, o apoio a Dom Pedro. E aí Dom Pedro I abdica em favor do seu filho Dom Pedro II em 1832. Há algumas particularidades da independência brasileira. Primeiro que foi um processo conservador, ou seja, a independência manteve a escravidão e não houve, né, uma ruptura total com a ordem social. Outro ponto positivo foi a unidade territorial. Diferente de outras colônias, o Brasil permaneceu unificado sob um regime monárquico, ou seja, não ocorreu a fragmentação do território, que poderia ter dado início a vários estados, a vários países. E ocorrerá então em 1825 o Tratado de Reconhecimento. O Brasil pagou uma compensação financeira a Portugal para garantir o reconhecimento da independência, que depois foi reconhecido pela Inglaterra e também pelos Estados Unidos. Podemos concluir que foi uma independência gradual, né? Foi um processo cumulativo, marcado por negociações e conflitos. E o resultado final do processo de independência foi a formação de uma monarquia centralizada, a criação de um império monárquico unificado e centralizado, diferente do que ocorreu em outros países latino-americanos. Um abraço a todos e até a próxima aula.